Você falou de direcionar essa distribuição. Agora eu fiquei curioso. Você falou que as fazendas, né, Mauro, estão localizadas, podem estar localizadas a quilômetros de distância. Agora, eu posso distribuir, tem algum raio para isso? Eu posso distribuir só na minha cidade? Eu posso distribuir também em outros estados? Quando atravessa a fronteira? Porque cada estado tem uma concessionária, essa lei que você citou, ela é federal, são autarquias aqui que também têm as suas leis próprias estaduais. Como funciona isso? Eu posso fornecer para... Estou em Minas Gerais, fornecer para Fortaleza? Não, seria o contrário, né? Fortaleza, o sol daquele? É o contrário. É o contrário. O Fortaleza fornecer para Minas Gerais? Ou não? Como é que está essa divisão política? Pode acontecer de ter, né, um fornecimento, entre aspas, interestadual. O que limita, na verdade, não é a nossa divisão geopolítica, né, que a gente tem, e sim a área de concessão de cada distribuidora concessionária. Ah, sim. Então, vamos supor, você pega lá uma concessionária Electro em São Paulo, ela tem um pedaço em Mato Grosso do Sul e grande parte no interior de São Paulo. Então, por ser uma área, né, que você tem a mesma concessão, você pode atuar, entre aspas, em 2 estados. Né? Entendi. Então, o que limita é que essa energia que é gerada dentro de uma distribuidora, ela só pode ser distribuída dentro das unidades dentro da distribuidora também. Então, você não pode pegar, por exemplo, né, que nem você falou, Fortaleza para cá, né? Infelizmente, isso não é possível, né? Porque, enfim, é uma regra, né, da geração distribuída. Mas fica a dica aí de turismo, né? Fica a dica de turismo que eu adoro, inclusive. Olha só, vocês estão falando sobre a questão da energia, dos benefícios da energia, da geração de energia, em todo o conceito que permeia esse tema. Ok, mas tem também que são os benefícios, além do próprio objetivo dela, que é pagar uma conta mais barata, digamos assim, que é a geração limpa. Não é? A questão ambiental, a questão social, tanto que o tema que a gente falou, iniciamos aqui também, da importância da sustentabilidade, né, de uma sociedade, de uma cidade mais plugada com essa pauta ESG também, né, que a gente pode falar assim da própria governança, da sustentabilidade, né, da gestão de um benefício que ele é a longo prazo, né? Eu estou evitando de desmatar em certas quantidades, fazer algum recurso hídrico mais intenso. Tem toda uma cadeia que afeta quando eu vou para essas áreas também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão sustentável também dessa pegada e como que a gente pode cada vez mais alimentar essa pauta também, contribuir como usuários também, independente da empresa, independente do movimento, mas o conceito é muito importante também. Como que a Safira está olhando também essa pauta ESG na condução dos seus projetos, na condução das suas entregas? Olha, você tinha perguntado, falando um pouco da Safira, né? O grupo Safira. A Safira surgiu em 2008 na comercialização de energia no Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia ele atua em alta tensão, com grandes consumidores, é um mercado de trading e tal. E ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos, e aí, a partir de 2017, ela decidiu diversificar os negócios. Então, a partir dali, ela começou a olhar para outros mercados, como é que ela pode atuar em outras frentes. E aí, em 2019, ela decidiu implantar usinas em Montes Claros. A gente estava falando aqui, hoje nós temos consumidores espalhados em Minas inteiro, né, dentro da área de concessão da CEMIG, mas a primeira usina foi construída em Montes Claros. E nós também construímos usinas em Porteirinhas, que é uma região, neste caso, são micro-usinas. E aí nós atendemos ali, é importante dizer que é uma área de situação de pessoas muito vulneráveis, que aí você estava dizendo da terra, uma dificuldade e tal, e aí a Safira está muito orgulhosa de poder proporcionar para essas famílias ali uma renda, né, proveito do arrendamento da terra dessas usinas que foram construídas, ali nessa região de Porteirinhas. Feito isso também, ela também criou a Safira Solar. E a Safira Solar, ela procura levar o desconto de energia para os consumidores, mas também a gente procura levar uma consciência de sustentabilidade. Do ponto de vista de que você vê todo o nosso demonstrativo, a gente sempre pontua quanto de CO2 que deixou de ser emitido, né, e quantas árvores são cultivadas relativo àquela energia que ele está consumindo, limpa e renovável. Só para te dar um número, se a gente pegar toda a história da Solar, já são 2.000 toneladas
de CO2 evitado com essa energia que foi distribuída para todos os consumidores, não só das usinas da Safira, mas todas as usinas que nós representamos, e ao mesmo tempo representa 8 mil árvores cultivadas. Porque isso é uma conta de sustentabilidade que você faz, você verificando ali quanto foi consumido de energia e quanto representa. Que maravilha. Isso é nacional, né? Isso do ponto de vista uma análise nacional? Esse de todos os nossos clientes que nós atendemos em Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Então, se a gente pegar essa escala e colocar ela mundial, a contribuição é inegável, assim, não é nem inegável, é essencial se a gente tem um pensamento a longo prazo. Né? Porque é um recurso, além de podemos chamar de inesgotável, pelo menos até o momento, né? Até o momento, com algumas sombras e uns tempos um pouco nublados, e nós vamos falar isso. Aí passa um pombo lá na sua placa solar, ou dá aquela escurecida no tempo, e aí? Não tomo banho quente hoje, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre isso. Mas você falou dessa questão de escala e questão de número. Eu lembrei uma coisa. Queria confessar. Cadê a nossa câmera do Espaço Gourmet? Agora é hora da... Não é nem a câmera da suíte, não, mas teve uma época que eu estava com muita dificuldade para dormir. É um ritmo muito acelerado, não sei se vocês já perceberam isso. Aí chega à noite, eu fico ainda com o cérebro ainda lá em funcionamento. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para dormir? Aí eu tive várias fases na minha vida. Tive uma fase que era para escutar sons de baleia. Colocava vídeos lá de som de baleia e ficava assim... E eu escutando aquilo... Aí aqui me dava um sono, eu pegava no sono rapidamente. Depois eu comecei a analisar, aquele negócio começou a me incomodar. Eu falei assim, o que essa baleia tá falando? Eu fiquei com essa neura. Aí eu comecei a ficar um pouco com medinho também, que parece uma coisa fantasmagórica, né? À noite, eu falei, aí ao invés de dormir, eu ficava acordado. Então eu mudei. Eu comecei a assistir vídeos. Olha a receita do sono pesado aqui na nossa audiência. Vídeos sobre cosmologia. Nossa. Então eu... queria dizer para vocês que eu tenho certos conhecimentos sobre o universo. Pelo menos até onde eu apago no sono, né? E foi uma coisa interessante. Por que eu estou contando essa história? E fica a dica também de um soninho sem remédio, né? Eu comecei a pesquisar e tem um astrofísico muito interessante a história dele, que é o Nikolai Kardashev. Olha, a teoria dele foi muito interessante, que ele começou a fazer uma análise da evolução da sociedade, da evolução humana, níveis avaliados para classificar a sociedade como produtiva, como evoluída. E ele chegou à conclusão que a energia é o principal responsável motor para o desenvolvimento de uma sociedade. Aí chega no ponto da energia solar, que é o seguinte, ele fala que tem vários níveis de classificação, do 0 até o 5, uns bem acessíveis e outros uma verdadeira viagem noturna, né? Alienígena também. Mas vamos começar pelo básico. A sociedade que consegue utilizar todos os seus recursos planetários, eu estou falando de recurso hídrico, né, de petróleo, de fusão, de fissão, de tudo que pode ser gerado como energia, como gases de alimentação, a própria captura solar aqui no planeta, de acordo com os painéis, enfim, tudo que eu puder utilizar como energia, a utilização completa de ventos, marés, a energia gerada por vulcões, fontes térmicas muito poderosas, eu consigo mudar de categoria. Eu passo da categoria 0 para a categoria 1. E na categoria 1 vai um ponto muito interessante. E ele fala que uma vez que você consegue utilizar todos os recursos de energia do seu planeta, você passa a buscar outros olhares. E o próximo olhar é a estrela. No nosso caso, o Sol. A civilização que conseguir aproveitar o máximo de energia da sua estrela, do Sol, conseguirá uma evolução, uma eficiência tecnológica muitíssimo elevada. E aí depois ele vai buscando outras classificações de outras galáxias, outros planetas, e aí vai num complexo de universo, mas vai para uma outra viagem. Mas chegou um ponto muito interessante, porque se eu contasse esse caso
para vocês que estão ouvindo esse podcast agora ou no futuro, você fala, que viagem, hein, Cavalema? Volta para a baleia, né? Não fica nessa viagem, não. Só, meus amigos, que recentemente, em 2025, nós tivemos um anúncio da China com a possibilidade de captura no espaço de painéis solares para uma eficiência energética mais rápida, mais concentrada, ou seja, não depender, que tem várias camadas, só aqui do planeta, mas também essa conquista espacial, que também está na moda agora, né? Esses outros mundos, né? São corridas espaciais, para a captura mais eficiente da fonte de energia, que inclusive é o tema que a gente está falando, e isso é recente. Então, da ficção, passou por uma possibilidade real. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. O que vocês acham dessa história e o que vocês acham, quais são os novos caminhos que a energia solar ou essa fonte tende agora a se apresentar, como que está chegando esse momento.